Alô, minha gente, começando mais um podcast Papo de Mesa, nosso 4º episódio. Eu sou Marcelo Campelo, acompanhado aqui do meu parceiro amigo Ícaro Oliveira. Fala aí, meus amigos, Ícaro Oliveira falando aqui. Eu tô muito feliz com mais um episódio aqui do Papo de Mesa. Tô muito feliz com você que está nos acompanhando aí, todos esses episódios. E com quem que a gente vai falar hoje, Marcelo? Nosso convidado de hoje é marido da Maiara, pai de um time de futsal. Lindos, o Noah, Judá e o Zion, pregador da palavra. E ele é pastor fundador da igreja Link Church, é uma referência para a nossa geração. Eu estou falando desse amigo querido, Vitor Ledo. Obrigado, meu amigo, pela sua presença aqui no nosso podcast Papo de Mesa. Uma honra te ter aqui, cara. A honra é minha. Obrigado pelo convite. Enfim, me sinto realmente numa mesa de restaurante, batendo papo com vocês, amigos já de muitas datas, né? Sim. Que honra estar aqui. Obrigado. Amém, obrigado cara. mesmo. Tu falaste, eu vou pegar essa linha já aí. Tu falaste de restaurante, mas antes, gente, olha só. Falando de restaurante, de mesa, de comida, preciso aqui parabenizar a melhor padaria de Belém, que é Armazém 25, tá aqui, ó. Muito gostoso. Só coisa boa, né, cara? Muito gostoso. Cara, é muito top. Eu quero agradecer ao Samuca e Lime, as ovelhas queridas, por esse patrocínio, essa parceria que estão com a gente aqui no podcast. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Voltando aqui... Já fiz várias palavras lá. Amém. Lá perto da igreja, às vezes tá muita confusão, eu vou pra lá, Olha só. sento, peço um café, Olha aí. abro o meu notebook e faço minhas palavras lá. O nosso... O garçom já me conhece. Já foi muito... É o gabinete do pastor Vitor lá, eu já vi ele lá. Um dos gabinetes. Estudando, do Ícaro também. Sim, o bastante. meu também, quando eu tenho, às vezes, conversar com alguém, não dá na igreja, a gente marca sempre ali. É uma Sim. padaria Incrível. topíssima. Parabéns. Meu amigo, assim, falando em alimento, né? Eu digo assim que o pastor, ele é um cozinheiro, né? Ele tem que todo domingo tá dando um grande alimento ali para as pessoas ali. E às vezes você tem assim, você consegue fazer um alimento muito bacana. Mas tem vezes que você precisa dar aquele alimento que não é tão bom, mas que é necessário ouvir. Uma palavra mais exortativa, né? Eu costumo dizer assim que o David Leonardo, ele tem uma pegada porque ainda não foi pastor de um templo. O Cláudio Duarte ainda não foi pastor de um templo. Mas a gente que é pastor de uma igreja local é diferente, né, Vitor? Como é que tu vê isso aí, cara? É porque assim, eu vejo que o ministério do pastor, ele passa pelo apacentamento, né? Quando Jesus fala, Pedro, tu me amas por 3 vezes, ele conclui dizendo, apacenta as minhas ovelhas. E Uau. apacentar é alimentar. Forte. Né? E ver como está ligado o amor que nós temos por Jesus ao cuidar das ovelhas dele. Foi isso que ele disse para Pedro, é isso que ele pergunta para mim, para Ícaro, para você. Se vocês me amam, então se vocês me amam, apacentem as minhas ovelhas. Alimentem as minhas ovelhas. Esse alimento, ele muitas vezes... A ovelha, de modo geral, quando você vai estudar um pouco sobre o animal, ovelha, né, ela não sabe o quanto comer. Ela não sabe muito bem quando parar ou quando comer. Isso é o pastor que conduz. Legal. Então pode ser que uma ovelha, se não tem um pastor, ela pode ficar com sobrepeso ou ela pode ficar magra demais. Legal. Né? E o pastor precisa ter esse feeling, né? Uhum. Essa sensibilidade para entender, não, agora eu preciso dar um alimento aqui mais forte, Sim. né? Para que eu estou sentindo que ela está meio magra, né? Então, enfim, emagrecendo, precisam de algo mais forte, ou não, elas precisam agora pegar o que elas aprenderam e exercitar. Porque eu sempre digo que a fé é um músculo, né? É como vai para academia. Eu sou desportista, cara, eu gosto de treinar. Então é muito difícil eu não falar e eu não fazer uma analogia com o exercício. Então eu sempre digo para a galera que me acompanha lá na igreja, discípulos e ovelhas, né? Que a fé é como esse músculo que precisa ser exercitado. Jesus disse que a fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda. Significa que ela pode ser pequena como o menor dos grãos, mas ela pode ser também maior, como um grão maior. Show. E depende muito de como você vai exercitar isso. E o papel do pastor muitas vezes é esse. Claro, o papel do pastor é direcionar, alimentar e proteger. Isso. Né? Eu falava, eu acho que um dia desse pro pessoal da igreja, o cajado do pastor, ele tem aquele negócio assim, né? Envergado, né? Envergado. Para quando a ovelha está desviando, ele pegar e puxar pelo pescoço. Sim, legal. Né? E ele vira para o outro lado, para quando o lobo chega, ele dá na cabeça do lobo. Então o pastor precisa ter essa visão, porque a ovelha não enxerga direito. Verdade. É míope, né? Ela é míope. Por natureza, ela é tendenciosa a sair do caminho, né? Elas ouvem muito bem. Por isso que Jesus vai dizer, olha, as minhas ovelhas me conhecem pela minha voz. Né? Cara, isso aqui é uma pregação para vocês, irmão. Tá sendo uma pregação aqui. Ó. Legal esse entendimento. É muito então bom, é importante cara. as ovelhas conhecerem a voz do pastor. Um dia desse eu estava até com uma pessoa batendo um papo, ela falou,
pastor, a minha avó já sabe tua voz. Eu falei, é mesmo, mas ela não é nem minha ovelha. Ela falou, só que eu ouço tanto no YouTube as tuas pregações em casa, que ela já reconhece tua voz. Quando eu tô vendo, já tá ouvindo o pastor Vitor, né? Já conhece a voz. Isso é tão legal, Vitor, que também, assim, ovelha não tem coleira, né, cara? A gente não prende ovelha, né? Ela tem um aprisco dela, tem um alimento dela ali, mas ela sabe o pasto que ela está sendo alimentada. Ela pode até visitar, passear, mas ela sabe o pasto que ela está sendo alimentada. Né? E nesse contexto, cara, a gente consegue ver muito bem. Você é um pastor jovem, como a gente é pastor jovem, mas é um pastor que conseguiu. Quanto tempo tem a Nick? 6 anos? 7? Nós vamos fazer 6 anos. Assim, a gente conta desde o começo na minha casa, né? Uhum. A gente conta desde a primeira reunião, foi em 24 porque a igreja não é o prédio, são as pessoas que... Isso. Exatamente, a gente entende dessa forma também. Foi 24 de agosto de 2017. Então a gente faz 6 anos agora em agosto. A gente está com quase 6 anos, 5 anos. Cara, quase 6 anos. E é bacana que, teoricamente, para quem está fora pode ser pouco tempo, para vocês foi gerado, já tem um tempo, e vocês têm uma identidade, conseguem ver uma identidade. A Link chegou para ficar. Uma identidade bem trabalhada. Né? Eu costumo dizer que cultura, a igreja se forma nos primeiros 3 anos da igreja. Né? Então, assim, eu acho que os primeiros 3 anos da plantação de uma igreja é o tempo em que o pastor ele precisa focar muito em estabelecer visão, né, cultura e valores. Né? E eu não canso de repetir isso na Link. Se tem algum pastor nos ouvindo, plantador de igreja, ou alguém que está começando, cara, eu não paro de falar sobre visão, sobre cultura, sobre valores. Por quê? Porque isso é algo que vai gerar nas pessoas esse senso de identidade do grupo. Perfeito. Né? E às vezes as pessoas acham que o pastor sempre tem que estar trazendo algo novo. E por muito tempo eu tive esse pensamento tanto quanto imaturo da minha parte, por muitas vezes. Eu achava que eu sempre tinha que trazer algo novo. E claro, né? Eu não estou falando que a gente tem que se tornar aquele pastor chato que está sempre falando a mesma coisa. Sim. Mas a repetição é algo que eu aprendi que é chave. Jesus mesmo. O ensino judaico, ele tem muita repetição. Sim. Né? O garoto ele vai aprender ali a Bíblia, o Torá, né? E ele vai ter que saber de cor e saltear, realmente de cor, né? Nos primeiros anos da vida dele. Então Jesus, ele muitas vezes vai ensinar os mesmos princípios usando parábolas diferentes. Verdade. Usando histórias diferentes, mas às vezes ele está só o quê? Repetindo. Então eu costumo dizer que para se criar uma cultura, não sei nem se essa era a pergunta, né? Mas eu investi muito nisso no início da Link e até hoje invisto, né, em lembrar sempre como nós nascemos, qual é a nossa visão, qual foi a visão que Deus nos deu lá no começo, qual é o nosso motivo, por que a gente está fazendo o que a gente faz, para quem a gente faz. E essa repetição é importante até pelos que estão chegando agora, né, Vitor? Com certeza. Para poderem viver a igreja local na sua essência, né? Exato. Eu não sei lá na AD, eu não sei lá, Ícaro, mas na Link a gente todo domingo tem muito convidado. E a gente não faz um trabalho específico, vamos fazer uma noite de convidado. É muito raro a gente fazer alguma coisa desse sentido. Mas toda semana, creio que pelo trabalho da internet, os próprios membros vão chamando. Hoje eu fui treinar na academia, ela foi para academia de novo. Hoje eu estava treinando na academia e veio uma moça me olhando assim de longe. Aí eu, pastor, né? Às vezes a gente não conhece, mas eu já, oi, tudo bem? Falei assim, né? E ela estava grávida. E aí não demorou muito tempo, veio uma das personal de lá, ela é membro lá da igreja. E tem muita gente da academia lá na igreja. A gente chama o que a gente é, né? Ambiente, isso. né? E aí a personal chegou e falou, olha, ontem ela foi lá, saiu chorando lá do culto e falou pra mim, entendi o que ela falou comigo. Então, assim, é importante a gente estar reafirmando sempre a nossa visão, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, para gerar essa cultura. Porque quando você gera uma cultura firme, né, as pessoas elas sabem o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. Legal. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem investido muito nisso já há algum tempo. E eu acho também, só o fato de você... Falaste agora da academia, do Cross e tal. Sim. A galera se identifica, né? Poxa, um pastor jovem que tá fazendo Cross, você é pastor. Cara, pode. Porque a mente, tem muita gente que pensa que ser cristão sei lá, tá em um outro mundo. Não existe isso. O cristão ele ainda pode tem muito essa fazer visão. o que é certo, ele pode jogar uma bola, ele pode fazer um Muay Thai, fazer um cross, ele pode fazer. Deve. E ser fiel a Deus do mesmo jeito. É saúde, né, cara? Uhum. É saúde. Eu tenho um pensamento assim, sabe, que aonde o reino recua, as trevas ganham espaço, né? Perfeito. Então aí o cara tá lá no CrossFit fazendo um supino, sei lá o quê, tá correndo,
E aí do lado tem um cara cheio do Espírito Santo. E aí é um pastor, Sim. o Vitor, tá lá. E aí o Espírito Santo pede que você fale com aquela pessoa. E aí nunca que cabe dentro da mente de um cara que tem a religião dentro de uma caixinha de sapato, que uma pessoa que flui no reino de Deus está dentro daquele ambiente. Exatamente. E aí, cara, ele olha e fala, uau, o Espírito Santo tá falando comigo. Começa a chorar lá e... Cara, mas você não é pastor? O que você tá fazendo aqui, né? Rola esse... Rola muito, muito. Tipo, você não é pastor? O que você tá fazendo aqui engraçado lá no cross, esporte? quando eu cheguei no CrossFit, né? Fiz forte. CrossFit por 5 anos. Agora eu tô meio que numa transição do cross pra academia, mas fiz CrossFit por 5 anos. E quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi a seguinte frase: olha, aqui no CrossFit é um lugar onde mais se acaba casamentos. Meu Deus. E eu Olha fiquei, só. Caraca, mano, como assim? Tipo, a galera vai pra lá, como é uma comunidade, né? Comunidade, as pessoas começam a ficar mais amigas, se aproximam mais, né? Ter mais intimidade. E me falaram isso, e eu fiquei, caraca, mano. E eu perguntei, Deus, por que eu tô aqui? Né? E eu sempre procuro entender de uma forma espiritual as coisas naturais, porque eu acredito muito, eu sempre repito isso. O mundo espiritual ele é mais real que o mundo físico. E tudo que acontece no mundo físico é uma consequência daquilo que foi gerado no espiritual. Reflexo, né? E foi uma amiga da igreja que me convidou para o CrossFit para ir treinar. Eu cheguei lá, comecei a treinar, ouvir essa frase, e eu comecei a enxergar naquele lugar um campo missionário. Legal. Que às vezes o pastor ele tem também essa mentalidade. Não, eu já faço minha parte com o Senhor na igreja. Pronto, acabou. E eu realmente acredito que todo pastor, ele de alguma forma precisa ter contato com o mundo. Claro. Porque senão ele se enclausura. E ele começa a perder a noção do que está acontecendo em volta dele. Se acomoda, né? E quando ele perde essa noção, ele já não consegue mais ter o contato no sentido de influenciar o mundo, porque Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, não é luz da igreja, né? A igreja já está cheia de luz. Então eu vejo muito o CrossFit, a academia, como esse campo missionário para mim, pessoal. É um desafio para mim. E deixa eu contar uma história para vocês aqui dentro disso que a gente está falando, vontade, que foi interessante. Logo que eu cheguei no CrossFit, tem aquele Setembro Amarelo. Eu sei que você faz um trabalho incrível na prevenção ao suicídio. Né? E logo que chegou o Setembro Amarelo, a gente fez um culto, alguns anos atrás, na Link, com o tema Setembro Amarelo. Até falei sobre Elias, falei um pouco sobre depressão e tal. E eu lembro que eu tava lá no Cross, o Espírito Santo falou, convida a galera da tua turma pro culto. E aí foi o aniversário de alguém no dia. Quando tem aniversário do CrossFit, todo mundo faz uma roda, e aí o pessoal paga burpee e vai cantando parabéns. E o cara vai pagando burpee, morrendo, e ele faz o número do aniversário dele de burpee. Eita! Eu nunca fui no meu aniversário no dia do treino. Né? Eu não sou besta, enfim. Mas eu não quero pagar muitos burpees, porque eu já estou começando a ficar careca. Mas o fato é que, naquele momento, o Espírito Santo falou para mim, cara, convida a galera pro culto. E aí eu cheguei e convidei. Eu falei, olha, pessoal, a gente está no mês de prevenção, não sei se vocês sabem disso. Eu sei que vocês estão aqui buscando saúde, né? E às vezes a gente cuida do corpo, mas esquece de cuidar do espiritual. E tal, eu pedi pro coach lá, pro treinador, 1 minuto só para falar. Ele me deu 1 minuto e eu convidei a turma. Falei, esse domingo a gente vai ter esse culto assim, assado, cozido. E aí, cara, beleza, acabou o culto já. Acabou o treino, ninguém me procurou. Ok, quando chegou no outro dia, quem me procura? O treinador. O treinador chega comigo e fala, cara, eu tava em casa e eu tenho uns acessos de pânico, eu tenho umas palpitações, eu tenho umas crises de ansiedade. E, cara, aconteceu algo ainda agora comigo, eu tô irado aqui, só veio uma pessoa na minha cabeça, você. E eu tava lá no CrossFit, treinando, todo dia eu ia lá. E ele era meu treinador. E aí eu falei, cara, eu posso te ajudar, posso orar por você? Ele falou, pode, a gente foi ali para um canto atrás do boxe, eu orei por ele. Né? E aí ele falou para mim, cara, obrigado, já tô me sentindo mais calmo. Eu comecei a falar algumas coisas para ele sobre domínio próprio, sobre o poder do Espírito em nós, que nos ajuda a acalmar, a ter a paz que excede todo entendimento. E comecei a evangelizar o cara. E eu fiz uma proposta para ele. E eu falei, cara, posso te fazer um desafio? Ele falou, pode. Eu falei, assim como tu treina aqui CrossFit todo dia, né? Tu é fã disso e tal. Eu falei, e se a gente, todo dia, a gente sentar e a gente ler uma palavra e eu te explicar essa palavra? O que tu acha? Aí ele falou, beleza, cara, eu topo. Todo dia de manhã eu chegava meia hora antes do treino. Sim. E a gente sentava, eu falei pra ele comprar um pão diário, ele comprou um pão diário, sabe? Aquele devocional. Sim. E todo dia a gente lia junto e eu explicava pra ele. Sabe? Foi uma forma que eu encontrei de eu
ser um missionário numa esfera da sociedade. Top. De eu ser alguém que não está só pregando, mas que está vivendo o que prega. Sim. Porque eu falo muito sobre nós sermos luz fora. A gente fala muito de uma fé integral, onde eu não sou só um crente dentro da igreja, mas eu sou um advogado que eu estou advogando com os princípios do reino. Onde eu sou um coach de academia, mas eu estou ali sendo luz, eu tô trazendo Cara, princípios. que bom isso, Vitor. E cara, pra mim é isso, entendeu? Eu preciso viver isso. Eu não posso só... E pra mim rola uma adrenalina nisso, cara. Aham. Eu não sei se é uma adrenalina apostólica, missionária, que queima, não sei o que é. Mas rola. E, cara, cada um tem um raio de graça. Sim, claro, né? claro. Sim. Cada um tem um raio de graça. E eu Claro. sempre digo isso pra galera da minha igreja. Eu falo, cara, não tenta imitar o que eu tô te falando. Eu tô te dando um testemunho que é meu. Aham. Esse é o meu raio de graça. Qual é o teu raio de graça? Vai Claro que tem procurar. coisas que nos inspiram. Né? Sim. Tem coisas que nos inspiram, mas eu digo que o raio de graça é aquilo que você faz e que você não faz um mega esforço pra fazer. É algo que flui de você. Aham. Né? É natural. É natural. Tu tem o teu raio de graça, aqueles movimentos que vocês fazem. Eu acho lindo aquilo, do estádio. Evangelismo no estádio, vocês fizeram um dia desse, não foi? Show da Loki. E show do Alok. Cara, acho incrível o teu raio de graça, velho. Entendeu? O meu é ali no 1 Agora- a 1, eu vou ali na formiguinha ali. Sim. Às vezes a gente faz, né? Claro. alguns movimentos também. Mas, cara, eu acho que eu amo essa multiforme E é graça engraçado, do Vitor, mundo. falar isso, é que eu tava numa célula um dia desse, e tinha uma pessoa que não é cristã, não é cristã evangélica. E aí foi apresentar pra gente, e tira uma ovelha tua lá, né? Aí começamos a conversar, ela falou, eles são os pastores da DOCA, né? O Vitor e o Marcelo, quer dizer, o que a gente tem feito, de Sim, alguma sim. forma, tem criado uma identidade, Sim, né? é Porque verdade. se a gente foi colocado ali, Sim. não só pra aquela igreja ali, pra aquele bairro ali, né? Agora, isso tem a ver com algo que eu queria colocar aqui na mesa, para quem está assistindo a gente, talvez venha se identificar. Isso tem a ver com um posicionamento geracional de pastores, né? Aham. A gente que hoje é uma geração de pastores, né? A gente vê que gerações passadas usaram de estratégias e tinham mecanismos para chegar a pessoas. Verdade. Televisão, panfletinho, boca de ferro naquela época, né? E aí a ciência se multiplica e tal, e chega uma nova geração de pastores que agora se posiciona de uma maneira para chegar a tocar a certas esferas que as nossas outras gerações não tocaram. Então, assim, abrindo esse leque, eu queria que tu compartilhasses um pouco com a gente. Como que um pastor, porque vai vir outras gerações. Sim, Talvez claro. seja teus filhos, Sim. talvez seja os filhos dos teus filhos, Mano, eu mas já fico- que fluirão em algo que nós abrimos. Assim como os lá de trás abriram caminho para que hoje estivéssemos aqui. E a gente sabe que um pastor hoje que dá fruto, um pastor hoje que tem expressão, ele é um pastor que se posicionou diante das atualidades. Então nós, como pastores, a gente tem que ter essa pegada de visão de o que é o novo, o que eu preciso me posicionar. Poxa, se eu vou falar sobre gênero, eu preciso ter um breve conhecimento para atender uma pessoa da minha igreja. Se eu vou falar do campo político, do campo militar, do campo... Claro. Eu, como pastor hoje, não posso ser aquele cara que mete uma roupa, fico lá 24 horas na igreja. Eu preciso me antenar em coisas para Sim. ter um nível de acesso de conhecimento para quando eu atender aquela pessoa. E eu acredito que é um diferencial. O pastor Samuel, no Vitor, pastor Samuel isso. fala um versículo, que agora me fugiu o versículo exato, mas ele diz assim, que o bom mestre do seu bom tesouro tira coisas novas e velhas. Quando eu fui assumir a DOCA, ele falou para mim, se você pegar só o novo, não vai funcionar. Mas também se você vier só com o velho, não vai dar. Então equilibra. Perfeito. Ele gosta muito de usar esse versículo, pastor Samuel. Isso tem sido assim uma plataforma para mim, né? E o que eu queria trazer pro Vitor, assim, compartilhar um pouco aqui com a gente, é que junto com a gente aqui, nós três somos pastores aqui, nós temos os nossos desafios. Tá vindo pastores, estão nascendo hoje pastores aqui nesse podcast. Tem alguém com uma chama vocacional. Sim, verdade. E que palavra tu darias assim para essa galera em sentido de posicionamento? Se tu tivesses essa visão, isso foi inconscientemente na tua vida e quando tu vistes tu já estava fazendo, tu tens propriedade de que tu tivestes esse trilho que eu falei agora de um certo posicionamento em sentido de conhecimento, em sentido de área de atuação. Como é que tu vê e como tu falas para uma pessoa que está almejando o ministério hoje, como ela deve seguir nessa linha aí? Os sociólogos, eles falam, né, que a cada 50 anos uma geração muda drasticamente.
Legal. Né? Então, a cada 50 anos, a forma de comunicar muda drasticamente, os gostos mudam drasticamente, a forma de pensar muda drasticamente, né? Ainda há pouco eu brincava, às vezes eu brinco com meu pai, né? E o meu pai hoje ele tá no mesmo ministério que eu. E isso muitas pessoas perguntam, né? Como é esse rolê, cara? Teu pai era teu pastor, agora o teu pai serve o ministério que tu lidera. Sim. Né? É o pastor dele, né? Agora eu virei meio que o pastor do meu pai. Como é que é isso, cara? Né? A galera fica meio tritada, mas os profetas da nação que eu tenho ouvido, eles têm falado muito de Malaquias 4, a última profecia do Antigo Testamento, que os filhos se tornariam aos pais e os pais se tornariam aos filhos. Top. Né? E eu vejo isso muito de uma forma muito profética na Link. Né? E claro, pô, não é para mim lidar com isso não é tranquilo. Não é fácil. Não é fácil, né? de forma nenhuma. A gente já teve muita treta. E, na verdade, por muito tempo, tudo que eu tentei foi me desvencilhar do ministério do meu pai. Eu não sei se tem algum filho de pastor nos assistindo, mas, cara, por muito tempo, tudo que eu falo, Deus, me leva para outro lugar, eu quero ser discipulado por outro pastor. Eu quero ver algo novo. Enfim. Sim. E Deus falava, permanece aí, permanece aí. E o dia que nós começamos ali, eu falei, pronto, agora me livrei. Aí Deus falou com ele, vai com teu filho. Oh, meu Deus. Me livrei. Eu falo isso com muita honra. Claro, é uma forma claro. de brincar aqui. Claro, né? Mas a gente está nesse processo. E eu creio que a Link, e eu acho que isso é muito chave, apesar da Link ser uma igreja que tem muitos jovens, mas nós temos ali anciãos e conselheiros da antiga geração. E eu acho que isso equilibra. Legal. Eu acho que isso equilibra. Isso é necessário, porque tem uma galera nova aí também que vem numa empolgação, Isso gospel. é importante falar isso aí. A gente sabe tudo porque a gente tem o Google. Pô, mano. Não é. Entendeu? E aí começa a querer menosprezar Nunca a usaram antiga um geração. chute. Exatamente. Pô, mano, o cara não sabe o que é uma tubaína raiz, Não entendeu? sabe. O cara não sabe o que é um pirulito, entendeu? Não vira a Copa de 94. Não viram o Bebeto Romário fazer gol, não. não viram nada disso. Não viram o Michael Jackson negro, a gente viu, irmão. Não tiveram que rebobinar fita antes de devolver na não sabe o que é locadora. isso, Não sabe nem o que é A locadora. gente é do pô. tempo de andar com o telefone na cintura, irmão. Respeita, né? E era moral isso, É. né? O cara andava com aquele Motorola. Mas enfim, voltando aqui. Então, eu acho muito que essa convergência das gerações, ela precisa acontecer para que a igreja continue crescendo de forma saudável. Eu não vejo que é possível uma igreja ser estabelecida se não houver um envio. Perfeito. E hoje em dia tem gente se auto-enviando, né? Sim. E Uau, você pergunta, forte quem é o isso teu aí. discipulador? Quem forte, te é enviou? forte. E o cara tá lá e ele... Ah, não, é porque eu fiz o curso na internet A, B ou C e comecei. Então, assim, quando alguém me pergunta quem te enviou, meu pai me enviou. Meu pai me enviou, entendeu? Eu servi o ministério dele por muitos anos. E eu sempre gosto de falar, nessa questão das gerações, que essa convergência das gerações ela vai gerar uma saúde espiritual para a igreja. Legal. Né? E você vai ver isso em Moisés, né? Com Josué, você vai ver ele ali chegando, você vai ver Paulo, Barnabé, você vai ver essa transição ali também, né? De cajado sendo passado, de discipulado, né? De você se submeter a uma visão. Ontem mesmo eu falava na igreja sobre Davi, né? E Davi ele foi ungido rei, mas ele tinha óleo na cabeça, mas não tinha coroa. Porque ele recebeu o óleo da unção, mas ele voltou para contar a ovelha. Ele volta para o pasto para cuidar das ovelhas do pai, porque ele vai passar por um período de preparação. Processo, e ele continua se submetendo à visão, né, ou ao senhorio, né, de Saul, que era o rei, continuou sendo rei. E em nenhum momento você vai ver ele querendo desbancar Saul. Sim, Não apareceu a carruagem na porta da casa dele, tapete exatamente, vermelho. pelo contrário. Deus promoveu ele quando Deus quis. Quando chegou a hora de Deus promover, Deus promoveu. Então eu costumo dizer que ninguém se autopromove. Quem precisa... Você pode até tentar se autopromover, mas você vai falhar miseravelmente. No reino de Deus. No mundo pode funcionar. Vitor, mas tu acha que isso... A mídia é uma benção, está aqui Sim, claro, aproveitando dela. lógico. Mas tu acha que a internet, o Instagram, as redes sociais em si, elas deram aquela ideia do cara dizer assim, poxa, eu posso criar um Instagram, comprar alguns seguidores e eu promover meu ministério. Só que a gente sabe que ministério não nasce assim. Né? A gente olha para a tua vida, a vida do Ícaro, os pastores que a gente conhece, que são amigos jovens, pastores jovens que têm uma reputação. Sim. Foi com muita luta e muito esforço, cara, que nasceu.
Coisas que as pessoas, a maioria, não sabem. Então, a gente vê uma geração que acha que é só colocar um Instagram, botar uma fotozinha pregando, pô, já tem no meu ministério. Quem é teu pastor? De onde você veio? Você está coberto de onde? Qual a sua autoridade? Quem te valida, né? Tu acha que a internet também ela dá essa... Ela dá. A internet ela deu voz para todo mundo, né? E por um lado isso é muito bom, por outro também não é, né? E na verdade a gente precisa saber lidar com isso e compreender isso, né? E eu sei que isso é um desafio para muito pastor, né? Porque o pastor ele tá aqui tentando discipular os irmãos, mas os irmãos às vezes estão sendo discipulados por um youtuber, por alguém que não tem a visão que ele tem, né? Mas eu creio que é mais importante do que o ensino, e claro que o ensino ele é muito importante, ele é chave, a gente investe demais no ensino na Link, mas é isso aqui que a gente está tendo no sentido de mesa, de discipulado, de realmente o pastor conhecer a sua ovelha, a ovelha conhecer o pastor. Claro, não precisa viver o dia todo, para cima e para baixo com ele. Vai ter aqueles que vão estar mais próximos, né? No Ministério de Jesus a gente vai ver isso, os 70, os 12, os 3, os mais perto. Mas é importante que haja essa pessoalidade, né? Porque aquilo que você falou ainda há pouco, a gente volta para o assunto do pasto, né? Ovelha, vida na vida, né? E a ovelha ela vai procurar um pasto quando ela está com fome. Ela vai procurar alimento quando ela está com fome, né? Então, assim, é importante que haja essa vontade do pastor. E eu sei que é difícil, porque as igrejas crescem, a gente está passando por esse processo na Link. A Link tem crescido, tem sido uma igreja que tem avançado pela graça de Deus, né? E às vezes, quando cresce, você acaba, como pastor, você começa a não conseguir mais estar perto de todo mundo. Agora você precisa o quê? Formar discípulos parecidos com você que esteja perto. Né? Para que isso aconteça de uma forma agora, escalonada. Assim, eu ouso dizer, Vitor, que assim, é bem delicada essa parte, mas eu ouso dizer que essa galera meio que internet 100% acaba atrapalhando o trabalho dos pastores que fazem o trabalho de chão, vamos dizer assim. Em que base, sentido? Né? A base. Eu vou falar de um caso assim que me fez entender isso. Eu trabalhando numa vida e tudo mais, falando que ela precisava ser pastoreada, trabalhando em células e convidando ela à igreja. E sempre quando eu convidava essa pessoa para ir à igreja, ela falava assim: não, eu já visitei a igreja de vocês. Aí eu achava estranha essa fala, né? Parece que ela não precisava mais, né? E ela frequentava células muito problemáticas, precisando ser pastoreada, essa pessoa. E eu fui mais a fundo. E aí ela falou assim: não, o senhor sabe como tudo começou na minha vida? Eu disse: pode falar. Ela disse: eu estava passando por uma situação X, e aí eu participei da oração X de um X pastor na internet. Ali, então, eu decidi ter uma comunhão com Deus. Então, na mente dela, ela pensou que pelo fato dela participar daquelas orações ali, ela já estava suficientemente pastoreada, consolidada. E tu que está 24 horas com ela, ajudando. Dentro de mim, eu pensei: que atrapalho que esses caras estão fazendo com o trabalho que a gente está fazendo, porque, querendo ou não, eles acabam construindo uma mentalidade distorcida acerca de coisas e acaba atrapalhando o trabalho daqueles que se esforçam para pastorear. Então, isso não é como você falou, né? Eu reitero. A internet deu voz às pessoas, mas trouxe ensinamentos terrivelmente antibíblicos que fizeram com que uma geração, entre aspas, de pessoas se levantassem dizendo assim: não, eu posso ir na igreja X, mas eu posso ir na igreja Y, eu posso ir na Link, eu posso ir na Assembleia, eu posso ir na Quadrangular, posso ir na Batista, mas o meu pastor é o pastor que eu oro no YouTube todo. Porque é muito fácil. É cômodo. É uma coisa um pouco polêmica, né? Porque o pastor da internet não vai cobrar, né? Justamente. O pastor da internet não vai chamar para conversar, não vai exortar, porque, querendo ou não, eu digo assim, o pastor ele é bom até quando ele não exorta. É verdade. Você é um bom pastor enquanto você não chamar atenção. Quando você chamar atenção, você já não presta mais. Eu sempre falo para os meus discípulos o poder do não. Eu falo: vocês me amam até eu dar um não para vocês. Eu digo para o pessoal mais perto, né? Porque realmente, e existem momentos que, para mim, eu sou muito intencional em dar um não. Até para levar a pessoa a ver qual é a dela, se ela realmente está afim de ser discipulada. Porque assim, eu vejo que a internet é muito boa para o evangelismo. Legal. Eu acho que a internet é uma ferramenta incrível. Ela quebrou barreiras religiosas. Por quê? Porque o cara que não é evangélico, ele consegue assistir um culto de forma anônima. Ele está na sala da casa dele, ele tem curiosidade, mas ele nunca entraria na porta de uma igreja. Mas ele acessa lá e ele assiste.
não é tão ruim quanto eu pensava. Sim. Né? Quando ele assiste. Sim. Então, é uma forma de evangelizar. A igreja ela entrou numa forma muito forte Muito bom. através da internet. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Sim. Por outro lado, eu tento muito levar as pessoas na minha igreja a entenderem que você pode continuar na superficialidade de você ir só domingo no culto, você vai ser bem-vindo, legal. Mas tem mais. Mas Deus tem mais. O evangelho ele é profundo, né? E aí entra as nossas escolas, entra discipulado, entra as reuniões das casas, aí entra aliança. Tem coisas que eu não vou dizer para um cara que está visitando a minha igreja. Eu vou deixar ele lá, ele vai assistir o culto, ele não me deu abertura para isso. Agora, tem pessoas que nós fizemos aliança. Sim. Aliança de discipulado, aliança de cuidado. Aliança que o momento que ele precisar, ele vai poder contar comigo, ele vai poder me ligar, eu vou atender, ele tem acesso ao meu celular, ao meu WhatsApp. Agora, tem outras pessoas que estão mais distantes que não. A internet... Até porque não vai dar, né? Agora, assim, Muita esse tipo de gente. pessoa que está assistindo o culto, você está falando lá do pastor, da oração do meio-dia lá online. Quando acontecer um BO na casa dela endemoniar alguém, eu quero ver ela ligar pro cara pra ele ir lá expulsar. Não vai dar. Aí é o pastor. Aí ela vai ligar pra demais. ti, entendeu? Aí ela vai ligar pra ti. Aí você precisa levar ela a entender o quê? Cara, a gente precisa ter uma aliança. Que Aí entra o discipulado. Aí entra o discipulado. E aqui eu quero abrir já. Quem não se envolve, não se desenvolve. Exatamente. Perfeito. Repete aí. O negócio Quem foi não forte. se envolve, não. Quem Eu não vou se postar no envolve, não Threads se essa aqui. desenvolve. Peraí. Peraí. Eu vou botar Marcelo Campelo. Eu quero... Então tá legal. Eu quero entrar na questão como que a Link Church ela desenvolve biblicamente. Ela passou por esse primeiro foi em você, né? O que é que eu vou trazer biblicamente para minha igreja? Alguém que entra na igreja superficial biblicamente. Como que você trabalha esse trilho Legal. bíblico Bacana. na Link Church? Certo. Sendo que você teve algumas inspirações, talvez a gente fale depois sobre isso, né? Alguns pontos chaves no seu ministério. Cara, isso é para mim, a minha vida tá seguindo para esse rumo. Mas eu quero trabalhar primeiro aqui nessa conversa como biblicamente a Link Church faz um trilho. Legal. Até que chegue um nível que tô aqui, tô bem, tô inabalável na minha fé, Legal. meus filhos vão ser discipulados no Senhor. Então a gente sabe que a gente, como pastor, tem uma influência muito forte Sim. nesse trilho bíblico, né? E isso passa muito por você. Então Legal. a pergunta é como que passou por você e como que você colocou esse trilho na igreja? Então, isso é uma questão muito legal. Como a Link nasceu na sala de casa, de uma forma muito informal, né? Os primeiros anos, até pandemia, a gente ainda não tinha um trilho. Você usou a palavra que a gente usa lá. Ah, legal. Nós temos o trilho de maturidade. Então, o cara, quando ele chega a primeira vez na igreja, ele tem acesso a esse trilho de maturidade. Não é um organograma ministerial, nem nada disso. É algo que ele vai... São etapas que nós aconselhamos ele a trilhar dentro da igreja para que ele amadureça na sua fé, né? E isso vai incluir muitas coisas, tá? Então, quando foi lá por 2000... Um pouco antes da pandemia, nós recebemos um casal da Zion Church, o Lucas e a Jaque Hayashi. Não sei se vocês já ouviram falar deles. Sim. E eles estavam em Belém, eu não lembro como foi que aconteceu essa conexão, eles foram pregar na Link, e depois nós fomos almoçar lá em casa. A gente estava almoçando, o Lucas vira para mim e falou, eu tenho uma palavra para você. E ele me entrega uma palavra, ele fala que Deus ele ainda estava formando a visão da Link, ainda estava formando a base da igreja, mas que muito em breve ia ser estabelecido. Quando foi em 2021, um ano depois, nós criamos o trilho de maturidade. Nós ainda não tínhamos esse trilho. E esse trilho é justamente aqui, a gente falando para as pessoas que estão chegando a primeira vez na igreja, né? No final de todo o culto, a gente tem um café, um chocolate, tem um brinde que a gente dá para os visitantes, e ali a gente já apresenta de onde a Link nasceu, qual a visão, e aqui tem o nosso trilho de maturidade que você pode seguir. Nesse trilho, cara, tem tudo, desde o curso de membresia, depois vai vir a escola base, que a gente tem a Link School, né? Aí tem o base, que é justamente base cristã, cara, formação de caráter cristão. Aí vai passar básico mesmo, para o cara que, assim, nunca esteve numa igreja, vai aprender sobre salvação, vai aprender sobre arrependimento, o pecado, Legal. o poder da cruz, enfim, várias coisas. Mas a Link, ela tem uma particularidade que quando o Senhor nos comissionou, ele falou que nós nos moveríamos em duas plataformas, que seria cura interior e sobrenatural. Então, muito das coisas que nós fazemos giram em torno de cura interior e sobrenatural.
né? Então, nós, dentro das nossas escolas, elas são formadas geralmente em 30 aulas. São 3 meses de curso. E as primeiras 10 aulas são básicas, as outras do base, né? As outras 10 aulas são já trazendo uma introdução à cura interior, já trazendo um pouco do porquê que, às vezes, nós já como cristãos temos algumas reações que não condizem com o cristianismo. Porque que, embora eu tenha o Espírito Santo em mim, eu ainda tenho alguns rompantes, talvez, de ira, o porquê que talvez eu ainda falo um palavrão, o porquê que eu tenho dificuldade, sinto muito ciúme, o porquê que eu tenho inveja, ressentimento, porque essas coisas são tão fortes em mim. Então a gente começa a trazer luz nesse sentido, tudo de forma bíblica, obviamente. Né? Pedagógico. Pedagógico. Uhum. E não é uma ministração, é uma aula. Não, certo? são aulas. São aulas, né? São aulas de aproximadamente 2 horas e meia. Então a gente tem 1 hora e pouco, intervalo, mais 1 hora e pouco, 2 vezes por semana à noite. Então, durante a semana, as pessoas sempre falam, pastor, quando é que vai ter um culto? Na Link, durante a semana, eu falo, cara, não, no momento a gente não pensa, porque a gente investe na escola. Toda noite tem aula lá, tem escola lá acontecendo. E esse curso que eu tô falando para vocês foi o primeiro, o base. E as últimas 10 aulas a gente já entra na importância do discipulado, liderança cristã, e a gente já vai conduzindo a pessoa para ela entender a importância do discipulado. Porque eu vejo que o grande problema da igreja hoje, ou um dos problemas que nós precisamos como geração ser uma resposta, é o discipulado. Porque às vezes a gente tem igrejas lotadas de pessoas superficiais. Isso é verdade. Entendi. E, cara, Jesus não mandou a gente fazer isso. Lá em Mateus 28, Jesus foi muito claro, ide por todo mundo, batizem, mas discipulem. Sim. E às vezes a gente batiza o cara e deixa o cara lá, batiza o cara e deixa o cara lá, batiza o cara e deixa o cara lá. Velho, não foi isso que Jesus mandou. Ele mandou batizar, ele mandou discipular e ensinar. Aí é o Felipe. E não só ensinar, porque ensinar está no nível intelectual. Ele falou e a praticar. Sim. É condicional, então, né? A escola, a Link School, a gente foca em ensino, mas a gente também quer ver prática. Isso é bacana, Vitor, falar, porque o que eu percebo também é um trabalho de desconstruir para construir. Uhum. Porque muita gente vem de outras denominações, não que é errado, mas vem, tipo assim, vem com coisas que não servem mais. Tipo, lá na DOCA, a gente pega muita gente que veio de outras igrejas e a pessoa quer continuar naquele formato ali. Eu digo, gente, aqui é uma outra visão, Isso. metodologia diferente. Então você vai entrar na nossa visão para entender o que a gente vive como igreja aqui. Então vejo muito isso lá em vocês, esse trabalho de desconstruir o que a pessoa já viveu. Ela pode até, lógico, a experiência na vida dela não vai jogar fora, mas para aquele momento ali ela tem que abrir o coração para uma nova experiência, né? E eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo, de 2015 para 2016 foram anos de pura desconstrução. Pro Vitor. Desconstrução pessoal, ministerial. Deus falou para mim, olha, foi muito bom tudo que você aprendeu até aqui. Eu não quero que você jogue fora nada, mas eu vou fazer algo novo a partir daqui. Sabe aquilo que Jesus falou? Isso foi em alguma experiência? Foi em algum momento? Foi um impulso. X? Não foi uma experiência sobrenatural. Foi um impulso dentro de mim Legal. mesmo. Sim. Por quê? Por que eu falo isso para vocês? Porque muitas das minhas certezas foram jogadas por água abaixo. Legal. E todas as vezes Isso todas as vezes que você tem muita certeza de alguma coisa, significa que você não está aberto para nada novo. Quando você tem muita certeza de algo, por exemplo, você tem muita certeza sobre uma ideia tal, eu vou te expor a minha ideia, você não vai saber para a minha ideia, porque você já tem muita certeza da sua. Se fechou, né? Se fechou. Então, eu vejo que isso também é um processo do Espírito Santo. E é por isso que a gente não pode obrigar as pessoas ou levar as pessoas a uma transição, uma desconstrução. Isso é algo que o Espírito vai ter que fazer. Natural. Né? E eu lembro que eu recebi uma palavra, porque nesse tempo, para mim, foi um tempo de desconstrução, mas também foi um tempo de crise. Né? Porque toda crise, eu sempre digo isso, que antes de um grande romper vai haver uma grande crise. Então eu entrei numa crise muito grande ministerial, onde eu comecei a questionar muita coisa. 2016. E eu nunca fui um cara questionador. Sim. Eu sempre fui um cara... Eu fui karateca dos Matida desde menino. Então eu entrei no karatê com 5 anos de idade, sou amigo do Lyoto, do Shinzo, a próprio velho Matida. A gente conhece, almoçava na casa deles. Então, assim, eu fui ensinado a ser disciplinado na minha infância. Entendi. Então, assim, se tu falar pra mim, ó, é isso aqui? Mano, é isso aqui. Eu nunca tive dificuldade Não de vou seguir as regras da questionar, né? igreja. Nunca. Porque eu sempre fui treinado por Deus para sempre... Por Deus, hoje eu olho para trás e vejo que Deus sempre teve agido na minha vida desde a minha infância, me preparando para algo, mas eu nunca tive dificuldade de
obedecer regras, seguir. Mas naquele momento Deus começou a realmente me questionar. E Deus começou a desconstruir porque ele queria me trazer para um novo período ministerial. Legal. Senão eu ia continuar com aquelas bases que eu aprendi. Porque o que a gente faz geralmente? A gente reproduz o que a gente aprendeu. Sim. Claro. Sim. E muita coisa hoje eu reproduzo do que eu aprendi. Muita coisa boa eu aprendi. Muita coisa boa. Mas muita coisa que eu aprendi que eu vi, cara, isso aqui eu acho que não era tão bom. Isso aqui eu posso tirar. Entendi. E eu posso colocar algo novo que Deus está me dando. Então entra naquele versículo que o teu pastor te entregou. Eu peguei um pouco do que é velho e mantive. O que é base, o que é inegociável. Tem coisas do evangelho que são negociáveis, cara. Não adianta, a gente não vai inventar roda, mano. A palavra de Deus é a mesma há 4.000 anos, desde a Torá, 5.000 anos. Entendeu? O evangelho, 2.000 anos. Então, cara, não vai mudar. Agora, tem outras coisas que vai haver adaptação da comunicação, por exemplo, como a gente está hoje vendo. Sim. Mudou a forma de comunicar. Sim. Você vai ver os pregadores da nossa geração, já é muito mais um bate-papo a palavra. Já é um negócio muito mais impessoal. Isso. Ou melhor, um negócio muito mais pessoal, né? Não sei, é difícil até de descrever, mas Sim. você consegue notar isso. Então, assim, voltando um pouco para o que a gente estava falando, quando eu estava no meio dessa crise toda, não estava entendendo nada, eu fui para uma base missionária e o pastor Cello, não sei se você chegou a conhecer, ele veio na conferência em 2022. E ele é um cara, assim, incrível. E ele falou, eu estava orando por você antes de você vir e Deus me deu uma palavra para te entregar. E ele me entregou uma palavra que falava sobre o campo de Pósio. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Quando ele falou em espanhol para mim. Eu falei, pastor, eu acho que eu não estou entendendo talvez a tradução. Ele, não, abre aí a tua Bíblia em português e tal. E eu abri e estava lá em Oséias, sobre o campo de Pósio. Eu nunca tinha me atentado para esse momento. Ele falou, eu vejo que você está vivendo esse momento. E me entregou essa palavra e eu não entendi nada. Sabe quando um profeta te entrega uma palavra e tu não entende naquela hora, porque a palavra não é para aquele momento, é para o futuro? Por mais que eu estava vivendo tudo aquilo. E aí depois eu voltei para o Brasil e ainda sem entender muito bem o que eu estava vivendo, mando um áudio para ele no WhatsApp, pastor, ainda sobre aquela mensagem, eu queria entender melhor e tal. Aí ele me explicou. Ele falou, o campo de Pósio é o seguinte, por 7 anos é plantado no campo. Né? Por 7 anos é plantado no campo. E depois que o campo ele foi plantado, ele deu muito fruto, ele gerou muito, ele vai ser arado e ele vai entrar nesse processo do campo de Pósio, onde ele vai ficar sem gerar nada, sem produzir nada por 1 ano. Uau. Porque é o tempo de descanso / desconstrução. Para que ele possa agora, por mais 7 anos, gerar algo novo, frutos novos. Sim. Quando ele me falou aquilo, cara, tudo fez sentido. Tudo fez sentido, porque Forte. eu estava naquele momento do meu ministério. E eu gosto de dizer isso. A nossa vida cristã, os nossos ministérios, eles são formados por ciclos. Né? E você vai estudar um pouco do judaísmo, você vai ver esses ciclos acontecendo, os ciclos de 7 anos. Né? Eu não sei o que Deus vai fazer ano que vem, é o nosso 7º ano. Né? O pessoal da Link já tá, pastor, aí um sabático. Fala, não me pressiona, eu gosto de trabalhar. Mas a verdade é que eu precisei passar por esse processo de construção. Agora é chave a gente também se propor e se dispor a viver isso. Sim. Porque eu tenho algumas pessoas, irmãos, que Deus levou para Link, levou para a igreja. Deus falou com o cara foi para lá. Mas o cara, em vez dele se dispor a mudar, ele tá lutando. Eita. Sabe? Tá difícil. E é tão ruim lutar com Deus. Cara, é tão difícil lutar com Deus, tu vai apanhar, velho. Vitor, assim, pensa Não tem comigo, né? jeito. A gente é uma igreja, eu sou pastor de uma igreja local da Assembleia de Deus, então nossa igreja tem 100 e poucos anos, então o cara vem às vezes pra DOCA, empolgado e tal, moderno e tal, Sim. mas ele quer trazer a visão dele. É. E quando você não aceita a visão dele, ele fica meio chateado. Verdade. Uma vez eu falei pra uma pessoa assim, eu falei, cara, se fosse para ser a sua visão, seria você o pastor, não eu. Então, eu estou implantando uma visão que não estou fugindo da visão do meu pastor, mas estou abrindo espaço para atender o que é o novo de Deus. Né? Eu até coloquei uma frase esses dias que eu falei, deixa eu abrir aqui, que eu falei algo, eu falei assim, os velhos pensamentos, os velhos hábitos podem estragar os novos lugares. Então, você está num lugar bacana e isso pode atrapalhar, porque você está preso lá atrás. E Deus quer te... Né? Levítico 26:10 diz assim, tira o velho para que o novo entre. E às vezes tem isso também, o cara canta, eu quero viver algo novo, aí quando chega o novo ele não quer, então ele não quer o novo, ele quer a vontade dele, pô.
Ele não quer o novo, ele quer a vontade dele. E às vezes Deus não vai trabalhar na minha vontade. Ele vai sempre fazer o que ele quer. E às vezes até nos chocar, né, Vitor? Até nos confrontar. Eu vejo assim que o que o Vitor falou sobre sabático, sobre esse período do... Como que foi que o pastor falou? Campo de pouso. Campo de pouso. Eu acho que tem muito a ver com a figura não é de pouso, Moisés. é pousio. Pousio. Pouso. Porque a galera pode achar que é campo de pouso de avião, não Sim, pousio. eu acho que tem Depois muito... você pesquisa na tua Bíblia. Legal. Eu acho que tem muito a ver com a figura dos dois momentos de Moisés. A gente tem ali Moisés, Monte Sinai, e a gente tem Moisés, Tenda do Encontro, né? Moisés, Monte Sinai, foi a partida do líder para a consagração de uma visão maior, mas ele estava longe da galera, a galera era imatura. Quando ele voltou, tinha um bezerro de ouro, certo? E a figura de Moisés na Tenda do Encontro é um encontro com o Senhor mais perto da liderança. Então, a Bíblia diz que todos saíam das suas casas, Josué ficava ali na porta da tenda, a nuvem descia e falava mais perto do povo. Então, o Sinai, entre aspas, para o líder é importante. Mas quando não se tem um povo maduro que espere que o líder vá até o Sinai para buscar a visão, quando o líder volta, está tudo desordenado. Então, é importante que o líder... A figura da Tenda do Encontro é diferente, é um encontro com o Senhor mais perto ali da comunidade, mas todo líder, na minha opinião, precisa desse Sinai, o quê? Esse período sabático, esse período de vou me encontrar, qual é a visão, o que Deus tem para mim, o que o Senhor tem para mim para esses dias, né? E eu acredito que é muito profético isso que tu estás falando aqui, porque eu creio que a gente, no processo de vida na vida, a gente vai formando discípulos, e aí quando a gente sente que aquilo está andando, a gente quer sempre com as nossas mãos segurar, né? Não, deixa que eu... Mas às vezes o Senhor cobra da gente. Vai para ali que eu quero falar algo profundo contigo. Vai para ali que eu quero te dar uma visão nova acerca de coisas. E eu, nos meus anos de ministério, eu sentei em mesas e ouvi pessoas que tiveram profundas revelações acerca de projetos que não foram dados na Tenda do Encontro, foram dados no Sinai, num local de separação mais extenso. Né? Então, eu acredito que a fase da Link, pelo que eu vejo, é uma fase de construção de maturidade, de base, os 3 primeiros anos de construção de cultura, e hoje tu estás vivendo uma ascensão, ministerialmente, uma atuação na cidade, como eu perguntei da questão bíblica, um entendimento bíblico acerca, um investimento em escola, né? Por quê? Porque muitos da geração passada pensavam o quê? Abre culto toda hora. Porque tem alguém que precisa passar ali. Porque era uma geração que foi chamada para evangelizar, para abrir caminho, para alcançar. E eu consigo enxergar isso. Sim. E eu acho maravilhoso o que a geração anterior fez, porque eu entendo que eles foram chamados para aquele tempo, para aquele propósito. E é importante a gente ter esse entendimento de qual é o nosso chamado, que eu sempre falo, cara, você atuação, pode... né? Você pode fazer muita coisa e não fazer nada. Se você não souber direito o que você tem que fazer. Né? Então, você ter essa visão holística do que você está fazendo, isso torna você assertivo. Né? E você consegue não gastar esforço com algo que não importa. Eu costumo dizer, Vitor, que há uma visão central permanente. De que forma? Deus levanta nem mesmo e fala assim, a visão central permanente é os muros. Os métodos são variantes, mas a visão central é o muro, não é? A visão central é a arca. Os métodos são variantes, mas a visão é aquela. E eu acho que a maior certeza que você passou a sua visão certa para a liderança é quando você consegue sair de cena. Perfeito. Cara, acho que foi ano passado que no auge da conferência tu estavas aonde? Tava viajando. Viajando. E a galera conseguiu fazer, tu falaste isso no último dia, parabenizaste a galera, quer dizer, tu consolidou uma equipe. E no final das contas, cara, o crédito é nosso. Sim. Aí eu vejo a galera falar assim, mas gente, eu vejo, ouço muita gente comentar no sentido de, mas tem líder que não deixa, que não sei o quê. Cara, eu acho que o líder, ele fica feliz, no meu caso, eu acho que o teu também, quando a gente vê a nossa liderança crescendo. Ah, perfeito. Né? Lindo o demais. livro do Dênio, cara, mudou muito a minha vida. Eles eram além de você. Quando eu entendi que eu tenho que criar líderes para que façam coisas que eu não fiz. O bom líder, ele se torna desnecessário, né? Exatamente. Quando a gente sai de cena por algum Marlis tempo, Monroe falava isso. Né? por algum tempo e a liderança continua a trabalhar, tu fala, chamaste a galera lá, elogiar. No final de contas, o crédito vem pra gente porque você fala, cara, ele discipulou bacana. Né? Tipo, eu costumo falar assim, alguém passa pela doca, vê o negócio crescendo, os caras não
vou falar de mim, irmão. Pô, pastor Samuel acertou colocar aquele menino lá, o moleque tá conseguindo fazer isso. No final das contas, claro. vai pra ele. Eu acho que Saul não conseguiu entender isso. Ele perdeu a grande oportunidade de mentorear o homem segundo o coração de Deus, cara. Ele ia ficar no memorial dos mentores da Bíblia, irmão. Paulo, Barnabé. Barnabé mentoreou Paulo, Paulo mentoreou Silas, Timóteo, Lucas, Jesus, os discípulos e Saul, Davi. Mas eu acho que o medo dele travou. Como é que tu entende isso aí, Vitor? Essa questão de você passar o legado, também a pessoa entendendo a função dela, não querer passar na tua frente, não, ser mais do que meu pastor, não. Peraí, chegou agora, senta na janela com calma. Eu vejo que é uma construção, né? É uma construção de tempo, investimento, discipulado. E não tem como você passar uma visão, você passar um cajado do dia para a noite. É algo que o mínimo são 3 anos. Jesus fez em 3 anos. Então, assim, o mínimo nosso vai ser 3, porque a gente não vai fazer mais rápido que Jesus. Então, é verdade. Eu digo que, assim, para você realmente formar alguém que possa continuar, você vai ter que investir tempo, esforço seu. E, claro, Deus, ele vai... a obra dele, ele é o maior interessado em fazer isso. Sim. Então, eu creio muito que nós precisamos estar disponíveis, né? Eu sempre digo que melhor do que líderes talentosos são pessoas disponíveis. Legal. Perfeito. Porque tem gente que é muito talentoso, mas o cara não tá afim de se dispor, de servir... Então, às vezes eu tenho um cara ali que o cara é um canhão, velho. Perfeito, né? Mas ele é um grande potencial, mas ele fica no potencial porque... Eu digo assim, que tem não quer se meter, não quer se envolver. O que vai te levar ao sucesso... Então, pra mim, eu prefiro o cara que ele não é tão bom quanto todo mundo pensa, mas eu puxo ele pra perto. É disponível. Porque ele tem um coração. Tá desejando. Naquilo, Deus não olha como o homem vê, Deus olha o coração. Tem uma frase que eu falo assim, cara, Jesus vai te levar ao sucesso. mais alto, né? E Davi... O que vai te levar ao sucesso não é o teu talento, é o teu comportamento. A gente conhece pessoas que têm um talento fenomenal, mas estão desempregadas, não compõem o ministério, porque é um cara que tem um talento, mas ele não consegue se alinhar àquele padrão ali, ele não consegue aceitar a visão daquela liderança, ele está sempre do contra. E entra naquilo que tu falou, o cara vê, ele quer implantar a visão dele. Então eu sempre digo o seguinte, Deus pode dar uma visão para você. E se você tiver uma visão do seu coração, que bom. Como seu líder, eu digo para os meus discípulos, eu quero te ajudar a você viver a sua visão um dia. Mas Deus só vai te dar a tua visão o dia que você servir primeiro a minha. Ou a de quem for. Porque Deus só me deu a minha visão depois que eu servi a visão do meu pai por 8 anos. Entendi. Deus me mandou para Brasília de 2009 para 2010. Meu pai foi assumir a igreja quadrangular de Brasília na época, a sede de Brasília. E tinham outras igrejas que ele liderava. E ele chegou com a nossa família e falou, olha, eu vou para Brasília, mas eu só vou se vocês forem comigo, se a minha família for. Eu tinha nessa época 20 e poucos anos, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu era um pequeno empresário, eu inclusive cuidava das camisetas do Lioto, do site do Lioto, trabalhava com ele nessa época. A época que ele foi campeão do UFC, eu estava trabalhando com ele. Então tinha um potencial de crescimento, eu até pensava talvez em mudar para os Estados Unidos, que ele estava nessa fase de mudar para lá, pensei, vou mudar para lá, vou trabalhar com ele, vou seguir no marketing dele. E eu tinha ali as minhas ambições. E Deus fala, vai com teu pai e serve o ministério dele. Legal. E eu lembro que, cara, foi tipo Jonas, mano. Deus me cuspiu em Brasília. Eu não queria ir, eu enrolei aqui quase um ano, porque eu tava aqui, eu era líder de célula de uma grande igreja aqui em Belém, a minha célula tava bombando, e eu tava cheio de amigos, sabe? Aquela fase que cara, rolezando com a galera. Eu nunca tinha tido isso na igreja. Tinha me convertido, não tinha criado raiz, assim, de ter amizade e tal. Eu tinha, pela primeira vez, criado um grupo na igreja de amigos. Eu tava na igreja porque eu amava Jesus, mas eu não me envolvia com as pessoas. Pela primeira vez. Eu tava namorando com a Maíra ainda na época, né? Namoro muito bacana com ela e tal. Eu tava com esse pequeno negócio com o Lioto, montando um negócio de Lioto, crescendo, vendendo pro Brasil todo. E eu lembro, Deus chega comigo e fala, vai pra Brasília. Eu fico enrolando aqui antes de ir. Fiquei quase um ano enrolando. Meus pais foram em 2009 e eu fui já quase em 2010. Sabe como foi pra eu ir? Eu sofri um acidente. Eu saindo para trabalhar, eu peguei um negócio, fora o negócio com o Lioto, eu fabricava camiseta. Eu peguei um negócio de camiseta e eu peguei, era uma entrega grande de camiseta. E, cara, eu fazia e eu não conseguia entregar as camisetas. Tudo dava errado, mano. Sabe o que é tudo dava errado? Ia ser um lucro muito bom. Então eu falei para mim, quando eu entregar esse serviço, eu vou para Brasília. Vou botar um dinheiro no meu bolso e vou. Velho, o negócio não saía. Não andava. Era problema todo dia lá. Aí, resumindo a história, de manhã cedo eu saio para ir lá na fábrica de confecção de camisa para tentar entregar, porque o prazo estava acabando.
era para uma excursão que ia para os Estados Unidos, da Disney, e a excursão ia sair, eu tinha que entregar as camisas. E era de um amigão meu ainda. Ainda tinha esse negócio de, putz, meu amigo, e o negócio não conseguia entregar, e eu tava, enfim, horrível. Eu sou um cara muito responsável com as minhas coisas e tal. Eu tava muito agoniado com isso. E aí eu tô saindo para ir pra gráfica lá que fazia as camisas, pra fábrica, passa uma moto, eu não vejo isso 6h30 da manhã, 7 horas da manhã. Tava andando? Eu não vejo, era ali pelos Jurunas e aquelas ruas que vêm assim, sabe? Eu olhei para um lado, achei que era uma mão só. Não vi. Passa a moto, eu, bati na moto, voa um casal da moto, cai no chão, se machuca. Eu tinha um Peugeot 206 na época. Amassa um pouquinho, mas pouco importa. Eu saio do carro, na hora fui acudir os dois, o cara machucou a perna, ficou desacordado. Na hora do frisson, tirei o capacete dele, porque estava apertando aqui o pescoço dele. Deus. Horrível, uma situação horrível. E aí, na hora, velho, o que acontece? Os caras lá do bairro falam, o Playboy tá virado da noite, bora quebrar ele no soco e tal. Meu. Aí, olha o que acontece, pra você ver, quando Deus faz as coisas, porque às vezes a pessoa acha que Deus não faz essas coisas na vida do cara. E aí, o que acontece? Mano, tinha sido na porta da casa do irmão da igreja que eu era. O irmão sai, na hora me vê, ninguém vai mexer com ele, não. Entra aqui em casa. Vem cá, Vitor, vem cá. Eu entro na casa do cara. Olha aí. Ninguém vai mexer contigo, bora ligar aqui pra ambulância e tal, pra eles virem, tu prestou socorro, tu tá fazendo certinho. Os caras, tu não tá virado, tu não bebeu nada. Pô, tô indo trabalhar, mano, tem que entregar uma desgraça, umas camisas que eu não consigo, eu bato o carro. Cara, foi o Jonas, né, que Deus mexeu com a tempestade, uma embarcação. Mano, aí eu pego e resolvo, chega a ambulância, eles vão, graças a Deus, não aconteceu nada demais, ele tinha quebrado a perna, mas foi só isso. E tal, eles eram crentes, estavam desviados. Depois eu fui na casa dele, levei uma enfermeira amiga da época da célula. A enfermeira foi lá fazer os curativos nele, comprei todos os remédios, de todos os tempos que precisava dar. A gente ia lá na casa dos caras. E depois conversando, falei, olha, eu sou líder de célula e tudo mais. Poxa, eu tava trabalhando, prestei socorro. E aí a gente acabou criando uma amizade, eles começaram a abrir a vida deles. Não, olha, a gente também tava desviado, e a família reuniu de novo, a gente tava brigado com a família. Aí a família já reuniu, a gente fazia umas orações já com eles lá. Meu Deus, olha que fim. Propósito no meio da dor, né? Mas eu fiquei muito triste. Eu tava muito triste. Por tudo que tava acontecendo na minha vida, eu lembro... eu não lembro se foi meu aniversário ou foi aniversário de namoro com a Maíra, alguma coisa assim. Eu tava na sala da casa do meu avô, que tava morando lá nessa época, meus pais tinham ido embora, né? Eu ainda não era casado. Eu tava na sala da casa do meu avô, deitado, e eu tava desolado, triste, porque eu tinha batido o carro, eu tinha acidentado os dois, e eu tinha... o negócio não dava certo das camisas, e eu virei... E aí a Maíra pediu a minha comida favorita no restaurante, não me alegrou. Nada me alegrou. Sabe aquele dia que tu tá dia mal, velho? Dia mal. E aí eu falei pra Deus, o que tá acontecendo? Eu não tava entendendo. Porque a gente às vezes entende o propósito de Deus depois, mas quando tu tá no meio do furacão, na hora, tu não entende. E eu perguntei, Deus, o que tá acontecendo com a minha vida? Tá tudo errado. Sim. Aí o que acontece? Uma semana depois era Fernandinho, Louvor Norte. Eu era da igreja do pastor Olival na época. Fui pro Louvor Norte. Tô lá no Louvor Norte, mano. Fernandinho naquela administração lá no final. Mano, levanta tua mão, não sei o quê. Mano, o Espírito vem sobre mim. Eu caio no chão, lá no camarote. Caio no chão. E o Espírito fala pra mim de forma audível. Sai daí e vai pra Brasília. Meu Deus. Conectou tudo. Eu entendi. As coisas não estão fluindo na minha vida porque eu tô no lugar errado. Fora da não vontade, é pra eu estar aqui. Eu tô fora da vontade de Deus. Eu tô fora do centro da vontade de Deus. Eu cheguei com o meu Timóteo, o meu líder auxiliar de célula. Eu falei, mano, é o seguinte, eu tô com um negócio de camisa. Toca pra mim. Encerra lá. Eu tô indo embora. Vou comprar a primeira passagem. O meu amigo que nunca trabalhou com camisa, em uma semana entregou todas as camisas. Que eu tava mais de mês tentando entregar. Tu era o Jonas que tava no barco, Eu era o Jonas, velho. Eu era o próprio Jonas, mano. Deus mexeu com a embarcação, com uma tempestade, um grande peixe. Tudo me cuspiu lá em Brasília. Aí pra voltar no centro do que a gente queria falar. Pra eu, por 7 anos, servir o ministério do meu pai. Depois voltamos pra Belém, eu vou pra igreja do meu pai. Sou pastor de jovens. Deus floresce meu ministério lá. Chegamos a 500, 600 jovens lá. E aí depois Deus me dá a visão da Link. Então, assim, muitas pessoas olham a Link e falam, isso é dissidência, é fruto de rebeldia. Não, irmão. Muita gente não sabe a nossa história. Tem uma história. Muita gente não sabe o preço que a gente pagou, o que a gente viveu. Imagina. E muitas vezes Deus já estava me dando visões, mas eu guardava a visão para mim. Porque naquele tempo não era minha unção, era unção do meu pai, era a visão do meu pai. E na verdade, eu acho que a visão pastor. é dada para quem vai fazendo, pra você contar para muita gente, né? Exatamente, claro. E eu surfei a onda do meu pai, né? Até o momento que Deus falou, agora você vai surfar a sua onda, tá aqui a prancha. Cara, meu Deus. E o que é bacana, vida, é que agora, isso é uma coisa assim, cara, tremenda. Porque tu bebeste da visão do teu pai por muito tempo, mas agora ele bebe da tua.
E a gente consegue ver o isso é teu louco. pai já vivendo a tua visão, a visão da Link, né? Ele Isso. tá enquadrado no projeto total. Tá. Eu falo pra ele, o senhor tá mais jovem até. Ele foi pregar no nosso retiro. Mano, ele tá jovenzão, né? Tá. Esbanjando saúde, força. E Deus deu para eles agora um ministério É uma das escolas da Link School, eles estão à frente agora, que é o Ministério de Aconselhamento. E eles têm feito um trabalho assim. A gente teve a primeira turma agora, nesse semestre. Findamos a primeira turma. Cara, foi surreal, assim, do que Deus fez na vida das pessoas. Agora, assim, eu ia entrar num tema, assim, que toque a tua vida, e tu já falaste um pouco sobre isso, mas, assim, vamos olhar de cima toda a trajetória do Vitor Ledo, olhando, assim, até aqui. Eu queria que tu compartilhasse com a gente uma trajetória, um local aqui dessa trajetória que te tocou emocionalmente, tanto negativamente, quanto te tocou emocionalmente positivamente. Tipo assim, aquele cara, pensei em desistir, não sei, pensei em parar com tudo, pensei em tocar a minha vida e viver outra coisa. Assim, um momento ruim que te remete a algum tipo de emoção até hoje. E também o outro lado. Cara, eu vivi uma situação, que eu vivi uma experiência X. Porque a galera às vezes tem uma curiosidade, né? Cara, o pastor da Link Church e tal, será que ele teve alguma experiência surreal, uma parada meio que ele toca ele até hoje, emociona ele quando ele fala? Então, tu tens algo a falar desses dois extremos aí com a gente? Cara, deixa eu pensar, porque, assim... Tanta coisa. A gente já viveu um bocado. E até o Marcelo falou ainda agora, né? São 5, 6 anos que parece muito pouco, mas pra gente que tá dentro da vida... Mano, quando eu olho assim, eu falo, só tem 5 anos, 6 anos, parece que já tem 10, 20. Porque E você consegue ver, Vitor, assim, eu tô fora, sou teu amigo, a gente bebe da mesma fonte, a gente é parceiro, troca experiências, e a gente consegue ver de fora que a Link, ela surgiu por uma necessidade que Belém precisava. Sim. Então, ou seja, quem tem essa visão espiritual entende que essa foi a chamada. Nasceu para alcançar um povo que as outras não estavam alcançando. Isso é reino, cara. Isso é reino de Deus. Eu não posso monopolizar e dizer, não, todos têm que estar aqui na doca, porque não, irmão. Deus me chamou para alcançar um público, vai chamar outro para alcançar outro. Eu digo assim, nem toda obra de Deus é de Deus para mim. Eu tenho que saber qual obra de Deus para mim e abraçar ela. Perfeito. Porque senão eu vou querer fazer tudo e, não, porque eu quero ser o pastorzão da cidade. Não, irmão. Eu falo muito isso assim, cara. Eu consigo ver o Vitor focado no que Deus deu para ele. Poderia até fazer, pela estrutura que vocês têm, pela equipe bem preparada que vocês têm, poderia estar fazendo muita coisa. Mas tem um foco. E tu foca naquilo ali. Isso fala de maturidade, né? Isso fala de propósito também, né? O cara saber o que ele quer, focar naquilo ali. Porque você não vai querer fazer tudo, não. Eu vou fazer a marcha para Jesus, vou fazer não sei o quê. Aqui tu acaba não fazendo nada, cara. E o teu povo fica disperso. É verdade. Sim. Mas fala com a gente dentro disso aí, cara, tô curiosidade assim, tem uma coisa que teve uma época que eu falava muito, até parei de falar um pouco, mas algo que me marcou muito foi o meu chamado. Porque eu costumo dizer que foi o meu chamado ministerial e ao mesmo tempo a minha conversão. Assim, nasci de novo naquele dia, sabe? 2007, eu estava numa conferência grande em outra cidade e aí eu lembro, meu pai já era pastor. Eu não era pastor, estava terminando faculdade, estudando administração, e eu não tinha aspiração pastoral nenhuma. Pelo contrário, tinha algo que eu não queria era ser pastor, porque meu pai era pastor, então eu não queria ser pastor. Sim. E aí eu lembro que pastor Naor Pedrosa. Isso. Inclusive ele vai estar com a gente na Link Church em breve, agora em agosto. Para mim vai ser uma honra receber esse cara. Mas ele estava pregando a palavra na igreja ainda não era nem estádio, depois eles foram fazendo eventos em estádios, na época ainda era na igreja, que era uma grande igreja na época. Eu fui com uma galera, com o Valtinho, lembra do Valtinho que está no Rio agora, o Walter Maia? Sim. Fui com o Valtinho, na época eu estava na igreja deles. E, cara, eu estava num período da minha vida que eu estava tentando me encontrar. Sabe aquela fase do jovem que ele está ainda... O que eu vou fazer da minha vida? Terminando a faculdade, a galera falava, vamos fazer uma festa de formatura. Eu falava, pra quê? Eu vou sair da faculdade, eu vou estar desempregado, que eu vou fazer uma festa, pra quê? Brincava, né? Mas eu tava nesse período, eu ia terminar a faculdade, não sabia o que fazer. Meu pai tinha uma empresa nessa época, e eu estudei administração muito pensando em tocar a empresa do meu pai, e ele tava nessa época de transição
de sair do mundo de negócios e focar só no ministério. E eu vi essa oportunidade, né? Eu acho que eu vou assumir a empresa do meu pai e tal, mas deu errado. E eu tava muito frustrado porque tinha dado errado. Entendi. E eu lembro que eu passei, foi uma conferência dos 3 dias, eu passei os 3 dias falando, Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu perguntava isso. Qual é o teu propósito para minha vida? E eu lembro que eu perguntava assim, do fundo do meu coração, eu tô frustrado, eu tô triste. E eu disse para Deus assim, o que o Senhor me mostrar, eu vou fazer. O que o Senhor me mostrar, eu vou fazer, porque eu quero ser obediente. Porque eu sei que se eu for obediente a Ti, é o melhor caminho para minha vida. E aí eu lembro do final da conferência, o pastor Naor vira e fala assim, quem sente o chamado ministerial vem aqui na frente. Na hora eu falo, eu não sinto ministério nenhum, eu não sinto chamado ministerial, não vou ficar aqui sentado. E a galera começou ela na frente, uma galera. Velho, eu não sei porquê, mas eu me senti impelido a ir lá. E na hora eu pensei, mano, eu tô orando aqui já há 3 dias, eu tô aqui, eu vou lá. E eu fui. Mesmo não querendo ser pastor, não querendo ministério, nada disso. Sim. E, cara, naquele momento eu tive uma experiência assim, com Deus, a primeira experiência que eu tive com Deus sobrenatural. Tive uma visão muito, muito clara e ouvi uma voz muito clara, como poucas vezes na minha vida. Algo audível. E o que foi incrível porque tinha muita gente do meu lado, né? Enfim, uma conferência. E eu caí no chão. E eu lembro que a sensação, eu caí no chão ajoelhado, a sensação que eu tive, cara, Marcelo, era que tinha um peso, sabe? A glória, a presença. Manifestação da glória. A manifestação da... Cara, eu sentia como se fossem ondas de poder, ondas de peso vindo sobre mim. O corpo não aguenta, né? E eu não conseguia ajoelhar. Eu deitei de cara no chão. E a sensação que eu tinha é, eu quero me esconder, velho. Eu quero me esconder. Eu queria entrar de pra baixo da terra. Cara, era bizarro, porque eu não tinha como fazer isso. Sim. Era como se eu estivesse me sentindo nu naquele momento. Uhum. Totalmente envergonhado da minha pequenez, das minhas falhas, dos meus pecados. Mano, eu queria me enterrar pra baixo da terra, velho. E eu fazia assim, ó. Que eu queria me esconder. Nossa, cara. E naquela hora Deus me mostrou. Eu tive uma visão minha num púlpito, pregando. Muita gente embaixo, ouvindo. E Deus só falava assim, é isso que eu tenho pra você. Ele falou 3 vezes, é isso que eu tenho pra você. É isso que eu tenho pra você. Deus foi curto e grosso. Ele não falou muita coisa. Direto, né? Eu só tive uma visão e ele me falou isso. E de lá eu saí de lá com a Maíra, nós éramos namorados já nessa época. Eu falei pra ela, Maíra, eu já entendi. Eu não vou ser empresário, não. Talvez eu seja empresário por um tempo. Ainda fui. Ainda montei vários outros negócios, ainda prosperei. As coisas ainda aconteceram na minha vida, mas eu sabia que aquilo não era o fim. Entendi. Era um meio pra mim. Não era Mas hoje tu é integral, Vitor? Hoje eu sou integral. Hoje eu sou integral. Quando nós começamos ali em que Deus falou comigo claramente que era pra eu abrir mão. Eu vendi a gráfica que eu tinha, o pessoal segue lá até hoje. E pra quem trabalhou sempre a vida toda não é fácil, porque eu sofri. Eu sou integral e eu tinha mesmo preconceito interno, que eu dizia, não, pelo menos o cara que é integral, vagabundo, não sei o quê. Os caras não sabem o trabalho que o pastor tem, irmão. O advogado, ele sai ali, ele deixa de ser advogado do trabalho. O médico sai do consultório, teoricamente, ele deixa de ser médico. A gente não, irmão. A gente é pastor de madrugada, a gente é pastor tomando banho, a gente é pastor no shopping. Ligam pra você tem que parar pra atender. Quer dizer, é integral mesmo, cara. Eu entendi que pra eu ser excelente no nível que eu queria ser, eu precisava entregar tudo. Legal. Todo o meu tempo, todo o meu esforço, toda a minha energia. Então eu entendi que eu precisava fazer isso. Não por uma questão financeira, mas por uma questão mesmo de dar o melhor. De entregar, de dar o melhor. De dar o melhor. Eu concordo plenamente, cara. Vitão, a gente tem muita coisa para falar, se deixar que a gente vai embora, mas eu quero finalizar falando da conferência que tem abençoado a cidade. Eu quero que tu fale um pouquinho como surgiu, como foi essa visão que Deus deu da conferência, o que tem para esse ano, o que espera esse ano aí. Legal. Então, como eu te falei ainda há pouco, né, a Link ela se move muito na cura interior e no sobrenatural. E tem uma palavra que tem nos perseguido desde essa época de desconstrução. Deus começou a soprar coisas novas. E uma das coisas que Deus soprou foi que ele quer trazer um avivamento sobre o norte do Brasil. Né? E que, de alguma forma, ele quer que nós participemos disso. Eu não sou detentor do avivamento e nem acho que eu vou trazer avivamento. É importante dizer isso. O que eu quero é participar do que Jesus vai fazer. Legal. E desde o momento que ele falou para mim sobre isso, eu tô falando, cara, eu sinto que vai vir um novo avivamento. E eu não quero ficar de fora. Né? E eu não quero ficar de fora. E há uma profecia sobre Azusa. Eu acho que vocês chegaram a ouvir Lou Engle falando, até na época que eles começaram o Descendo, o The Call e tal, começou o The Call, depois o Descendo. Eles falaram que havia uma profecia sobre Azusa, de que 100 anos depois de Azusa, iria acontecer um grande avivamento sobre a terra, preparando a volta do Senhor. Né? Esse avivamento
por acontecer, mas é preparando a volta do Senhor. Sim. E eu creio e eu sinto muito forte no meu espírito que os rios do norte, os rios do Pará vão descer sobre o Brasil. Não só do Pará, mas da região norte mesmo. Eu sinto que esses rios vão fluir para a nação. E nós temos algo particular, algo peculiar. Eu gosto sempre de dizer, e eu falo isso na Link desde o começo, cara, a gente precisa sair desse sentimento de cachorrinho abandonado que o paraense tem, que o belenense tem. Eu sei que nós temos muitos problemas sociais. Eu não falo isso numa ótica de não ver a realidade, né? Ou de uma utopia. Não, Eu tô vendo, né? eu vejo os problemas. Mas nós precisamos mudar a nossa atitude, porque a solução dos problemas está no nosso coração, está na nossa mente. Enquanto a gente continuar se vendo dessa forma, a gente não vai mudar. A cidade não vai mudar. E eu sinto que Deus nos levanta como jovens avivalistas para falar para as pessoas, cara, tem algo grandioso vindo. Nossa cidade tem valor, a nossa culinária tem valor, a nossa cultura tem valor. E se nós não valorizarmos, ninguém vai. Sim. Se nós não falarmos isso, ninguém vai. E aí nasce esse sonho no nosso coração de avivamento. Eu começo a ouvir profetas da nação falando isso. Eu tive esse final de semana com o Cantarino, ele estava aqui em Belém, não sei se vocês souberam, fazendo a escola de profetas. Ele se muda de São Paulo para cá, para o Maranhão, falando que Deus falou com ele, é um profeta da nação, falando que Deus falou para ele que vai vir um avivamento do norte. Eu fui lá com ele sábado e ele terminou falando, cara, vai vir um avivamento do norte, que vai fazer, são vocês, não sou eu, são vocês. Então, dentro disso, eu vejo profetas falando, eu vejo o Senhor plantando algo no nosso coração. E eu falo, cara, eu preciso ser uma resposta. Sim. Eu preciso de uma resposta para algo que está queimando. E aí, em 2019, antes da pandemia, a gente faz uma pequena reunião ainda, Revival Weekend, a gente chamou um final de semana de avivamento, lá na Link ainda, 200 e poucas pessoas. Começa ali. Mas nós sentíamos que isso ia se tornar algo para a cidade. Vem pandemia, tudo mais. 2021 ainda, meio pandemia, a gente faz no hotel, de uma forma ainda um pouco menor, mas em 2022... Participei do hotel também. A gente chegou aí, né? A gente expande a visão para a cidade. E a Revival Conference não é uma conferência da Link. Eu sempre falo isso, eu faço questão de falar. Eu não quero ser o cara, o detentor do mover do avivamento, como eu digo, ou o bacanão. Não, velho. Eu quero servir o que Deus está falando pra gente. Top. E eu sinto que Deus está alinhando corações de uma geração. Eu converso com pastores como vocês, com outros pastores, eu vejo um alinhamento. E nós temos aqui diante de nós um desafio. Ou nós vamos aplicar muitas vezes o que nós vimos, ou nós vamos decidir viver algo novo, como a gente estava falando. Perfeito, e eu decidi viver algo novo, eu decidi viver, botar de lado as diferenças teológicas, botar de lado as placas, baixar as placas, e sentar à mesa e falar, vamos fazer o reino de Deus de uma forma ampla? Vamos fazer o reino de Deus junto? Eu tenho ouvido, eu tenho falado, o reino de Deus ele é maior que a igreja. A igreja ela é chave. Deus ele se move através da igreja. Mas as igrejas elas precisam se conectar ao reino de Deus. Né? E ano passado o tema foi unidade. Foi unidade porque a oração de Jesus em João 17 é essa. Até que o Pai, assim como o Pai e eu somos um, vocês precisam ser um. Sim. Né? Então, essa é a única oração de Jesus que ainda não foi atendida, eu sinto. Porque essa unidade ela precisa acontecer de uma forma ainda maior na igreja. Sim. Né? E esse ano a gente vem com um novo tema. O tema desse ano é manifesto. Né? E é baseado em Romanos 9, né? Onde a criação... Atualzíssimo, né? Onde Muito a criação atual, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E manifesto vem de um posicionamento. E hoje as pessoas querem se manifestar de todas as formas, né? E a melhor forma é essa. É essa. Nós precisamos nos posicionar com aquilo que nós cremos. Nós temos a verdade conosco. Nós temos a realidade. Aquilo que é vivo e real está conosco. Deus nos chamou para isso. Então a gente vem com um manifesto esse ano. Né? E fica aí já o convite para vocês estarem juntos, não só participando, mas nos ajudando, organizando. Foi muito legal. No passado, cara, a gente tinha fotógrafo de outras igrejas, a gente tinha gente na recepção de outras igrejas, a gente tinha pastores servindo, cara. Pastor servindo, velho. Isso é mover de Deus. Inclusive hoje, né, Vitor? Servindo, que eu digo, lá na ponta, entendeu? Sim. Porque pastor tá servindo, mas às vezes tá no púlpito, tá servindo no ensino. Mas, cara, quando eu vejo pastor servindo na ponta, eu falo, cara, isso pode ser o Espírito que tá alinhando corações. Né? Cara, e eu quero ser esses também, que tá na ponta. E hoje, né, Vitor, tem uma reunião lá na Link, alguns pastores vão estar lá. Isso é legal, né, cara? Porque a gente percebe quando é um evento que a pessoa fala assim, não, é um evento coletivo e tal, mas a gente vê que o cara quer levantar a bandeira da igreja dele. E a gente vê, realmente, desde do hotel que foi feito, eu estou participando com vocês, eu vejo que é algo abrangente, né? Vocês não querem monopolizar em vocês, ao contrário. Vocês querem trazer para a cidade, mas a visão começou com vocês estão colocando para a gente essa visão, cara. E eu, assim, estimulo você que é líder e pastor, que está vendo a gente aqui, a participar, cara. Eu acho que Deus tem algo para fazer muito em nossa cidade. Chegou a hora.
né? E o tema é sugestivo, manifesto, né? Manifesto. Cara, a gente tá vendo hoje, complicado, tá acontecendo no Brasil, é a hora da gente se posicionar como cristão, como igreja. A gente não pode deixar, o evangelho ele é confrontador, eles estão querendo colocar a gente numa grade, numa caixinha, e não pode. Como é que tu vê isso aí, Vitor, pra gente poder finalizar assim? Como é que tu tá vendo essa questão da pregação, o que pode, o que não pode ser falado? Como é que tá? O cenário vai piorar, cara? Cara, então, eu na palavra do ano passado, de forma profética, os primeiros 10, 15 minutos, eu falei um pouco sobre isso, né? Que eu vejo que tá afunilando para a igreja. Cara, né? É verdade. Que eu vi aqui talvez uma perseguição um pouco mais... Perseguição a gente enfrenta já há muito tempo, né? Mas agora a gente vê os sistemas se levantando contra a igreja. Né? A gente vê as ideologias se levantando contra a igreja. Sim. Mas, cara, isso acontece desde que o mundo é mundo, e a verdade é que todas as vezes isso acontece, o evangelho avança. Sim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é difícil, é ruim pra gente ser perseguido, ninguém quer ser perseguido, poxa. Né? A verdade ninguém quer ser perseguido. Mas, ao mesmo tempo que o evangelho vai triunfar. E que a gente precisa não ter medo. Jesus disse, olha, não temam, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Né? Então não tenham medo, a gente precisa continuar falando e pregando a verdade, sempre com amor do evangelho restaurador, o evangelho da reconciliação. O alvo do evangelho é reconciliar, não é dividir. Então eu acho que é muito importante a gente pontuar isso, de que às vezes as pessoas falam, Link é uma igreja muito moderninha, recebe todo mundo. É claro que a gente recebe todo mundo. Agora a verdade é pregada, a verdade é ensinada. A gente não vai deixar de falar. A igreja aceita a todos, não a tudo, né, cara? Exatamente. Agora, claro que qualquer pessoa precisa se converter ao evangelho, precisa se arrepender. Como eu disse, a experiência que eu tive com o Espírito Santo, cara, eu me senti podre. Né? E ao mesmo tempo foi o meu chamado ministerial, mas também foi o meu arrependimento, a minha conversão. Dali em diante, minha vida mudou. Eu já não consegui mais pecar gostoso, já não, sabe? Pecar gostoso, já não pecava mais, sabe? O pecado já não fazia sentido. Então, assim, para finalizar a fala aqui, eu acho que é possível que piore, o cenário político todo aponta para isso, né? Mas o evangelho vai triunfar. A igreja vai ser... jamais paralisou a marcha da igreja. Verdade. E, embora nós sejamos perseguidos e venham querer nos calar, nos prender, a gente vai continuar pregando o evangelho. A gente tem que lembrar, a maioria das cartas de Paulo foram escritas da prisão. E Deus usou o cara de forma sobrenatural. O Otmania, o cara que eu gosto muito, cara, que show. É um missionário, né? Monstro, chinês, né, cara? Monstro da palavra, escreveu da prisão. Morreu muito cedo também, né? Morreu cedo. Escreveu da prisão. Então, assim, isso não tem tanto tempo. Foi ainda esse século. Então, assim, pode vir a acontecer, mas o que importa é que nós permaneçamos fiel até o final. A gente tem que entender que o discurso não é colocar muro, é colocar ponte, né, de acesso. Isso. Só que, como tu falaste, a verdade tem que ser pregada. Isso. E eu acredito que esse funilar vai fazer a gente ver quem é quem, né, cara? Quem é joio, quem é trigo, quem está ali para servir, quem está ali para pregar. Cara, se deixar, a gente vai embora aqui, Lincoln. O papo tá tão legal. Só lembrando, não falei, eu acho, a data da conferência. Não, isso que eu te perguntar. Pode falar a data aí. 13 e 14 de outubro. Bota na agenda. Como é que faz para se inscrever? Link? Então, link... primeiro segue no Instagram, @RVL Conference no Instagram. E lá já tem o link de acesso para se inscrever. Certo. Tá bloqueado por enquanto, a gente lançou um lote promocional, encerrou, esgotou, mas a gente em agosto, a gente vai lançar já de novo, abrir de novo para as inscrições. Maravilha. Junto com a vinda do Pastor Naura aí, que ele tá Cara, vindo. eu vou estar, sem dúvida alguma, eu vou estar. A minha oração tem que falar assim, não me deixe de fora daquilo que tu vai fazer. É verdade. Sabe? E eu bebo muito, eu falo isso por vir da fonte deles lá, a gente tem parceiro, tem outros amigos, o Ícaro, outros pastores, o Carvalho, tanta gente boa que está fazendo um trabalho maravilhoso, o pastor Flávio da BMA e tantos outros que vão estar com a gente em breve. E isso é igreja, cara, é o reino, né? Não é eu querer levantar a minha placa de doca, só é a minha igreja que salva, não, irmão. Tem muita coisa boa acontecendo, ali que foi levantada por um tempo, por uma geração, por um povo, a gente consegue ver isso claramente, né, o que vocês têm feito ali. E eu quero te agradecer por esse tempo de mesa, você esteve com a gente aqui, esse papo abençoado. E deixa um recadinho pro pessoal que está vendo a gente de esperança, de fé, de coragem. Amém. Permaneça fiel, João 15. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Ele é a videira. Né? Nós precisamos permanecer ligados à árvore, ao Senhor. Né? Nós somos só ramos. Né? E que Deus abençoe vocês e guarde o coração de todos. Maravilha! Valeu! Mais um podcast. Papo de mesa, tamo junto, beijão. Até o próximo. Te encontro lá.